ouvintes do QGCast. Eu sou o Carlos Leão, do podcast Trovador Contos Fantásticos, e hoje vamos saber como surgiu e como é desenvolvido cada storytelling. Sejam bem-vindos, esse é o nosso QGCast. 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 QGCast, mano. QGCast. QGCast. Isso mesmo, não somente meu, mas é o nosso QGCast. Eu sou o CK. Fala galera, aqui quem fala é o Melkor. Fala galera do QG, aqui quem fala é o Morfeu. E o nosso convidado de hoje, ele é lá do Rio de Janeiro e veio trazer seus contos fantásticos. Seja bem-vindo, Carlos Leão. É um imenso prazer participar desse podcast com vocês, o QGCast, e eu estou muito feliz de ter sido convidado pela primeira vez para um podcast. Obrigado, gente, pelo convite. Valeu mesmo. Vamos tentar falar aí um pouco sobre o Trovador. Que é isso, a honra que é toda nossa. Nós agradecemos aí a sua participação já desde o início, e hoje nós vamos falar um pouco sobre o seu projeto independente, falar como surgiu a ideia, falar sobre a criação do escritor, sobre como é feita a preparação dos efeitos sonoros, a gravação, o tempo que você gasta aí na edição. E para quem ainda não ouviu e para aqueles que já são admiradores de podcast no estilo storytelling, vamos conhecer o Trovador Contos Fantásticos. Depois de adulto, assim, com quase 30 anos, que eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer alguma coisa pra internet também, sabe? Eu sempre quis ter um blog, nunca parei pra escrever. Só que assim, a área, eu trabalho muito, né? Eu trabalho com TI, sou desenvolvedor web, então acaba que não sobra tempo pra explorar essa parte mais de produção mesmo de conteúdo, né? Que você tem que escrever, tem que gravar alguma coisa, que é o trabalho que vocês fazem, né? E nunca sobrou tempo, só que a vontade foi aumentando, né? E aí eu com o pessoal do trabalho, todo mundo ouvinte de podcast, eu falei, galera, vamos gravar alguma coisa. Aí a gente começou a pensar, vamos fazer uma coisa de entretenimento, que a gente não conseguia fechar uma ideia, né? Aí a gente teve essa ideia de fazer o Eu Não Tô Maluco, que é um podcast de variedades, sobre vários assuntos. A gente tentava falar sobre brincadeiras de criança, sobre filmes dos anos 80. Assim, era uma mistureba, assim. É o que todo podcast começa logo de início. Exatamente, é aquela primeira experiência de todo podcaster. Assim, a gente não sabe o que a gente tá fazendo, mas a coisa tava legal, tava com conteúdo bom, né? As pessoas estavam gostando, só que não tava indo pro caminho que eu queria fazer alguma coisa, um produto cultural um pouco mais forte, que não que tenha problema você fazer entretenimento, sabe? Eu acho bem legal, eu gosto também, eu consumo bastante entretenimento. Mas eu acho que tem muito entretenimento, né? E pouco conteúdo bom, bem produzido. E aí foi quando eu comecei a procurar um texto, porque eu não escrevo, né? E eu falei, se eu quero fazer um produto cultural legal, eu tenho que achar um bom conteúdo, ou pelo menos alguém que tenha um bom conteúdo pra ter o que falar, porque senão não vai ter graça. E aí eu comecei a pesquisar livros, e aí eu pensei, podia gravar um storytelling. Eu tive uma experiência com minha esposa, que a gente gravou uma vez um áudio de uma história que ela escreveu, um audiodrama, né? Como é o Trovador hoje, só que foi uma história que ela escreveu bem legal pra faculdade, e a gente gravou e ficou muito bom aquilo. E eu fiquei sempre com aquilo na cabeça, né? Com esse áudio dessa personagem que ela fez. E aí eu pensei, tá aí, eu vou procurar uns contos, algumas histórias. E aí eu primeiro parti pro clássico, né? Eu fui em Edgar Allan Poe, todos os clássicos brasileiros, assim, também. Procurei gringos também, e eu tava gostando muito, porque é uma coisa que eu não lia muito. Tava gostando bastante daquele áudio, porém eu percebi que eles são muito pesados, a maioria deles são pesados. Por exemplo, eu tentei primeiro gravar aquele O Corvo, né, O Corvo não, foi o Barril de Amontilado, que é um conto do Edgar Allan Poe, que é pequeno. A primeira coisa, eu tava procurando contos curtos, né, porque eu já vi uma galera gravando podcast de contos, mas são contos de meia hora, uma hora. E eu acho que conto, na forma de entretenimento, de produção cultural, pra galera aderir de início, tem que ser uma coisa pequena, né?
Senão não adianta você começar a fazer um trabalho grande se você não sabe se as pessoas querem mais daquilo. Você porque pra pessoa que vai ouvir a primeira vez, ela pegar logo, 1h30, 2 horas pra ouvir, Exatamente. Não prende, meu. Quem é ouvinte de podcast, eu acho que se acostumou com aquele formato do Nerdcast e de todos os outros, que é de 1 hora. E inclusive a pod de pesquisa lá, que o pessoal lá do Aerocast fez, o Toledano, junto com o Léo Lopes e tal, eles fizeram uma pesquisa e, 70, não lembro a maioria dos ouvintes gosta de podcasts longos, de acordo com o resultado da pesquisa. Só que eu acho que isso é fruto de um monopólio, vamos dizer assim, de podcast que existe hoje, né? Sim. Eu comecei a pesquisar e eu falei, cara, a maior parte dos contos são longos e eles têm que ser adaptados, porque tem esse problema também, né? Uma coisa que foi escrita pro texto tá na mídia texto. E você vai gravar em áudio e vai parecer que você tá lendo um texto. Então, eu tinha que pesar. O que eu ia fazer? Eu ia fazer uma locução, uma narrativa de um texto, e se eu fizesse isso não faria muito sentido botar os áudios, né? Porque até faria, mas eu não tinha pensado nisso, sabe? Eu tava pensando numa coisa mais direta, né? E eu tentei escrever alguma coisa, mas não tava ficando bom. E aí eu comecei a pesquisar na internet e achei um autor brasileiro, que é o Risenberg, Luiz Fernando Risenberg, que eu amei os contos do cara, sabe? Eu li um, aí achei maravilhoso, assim, sabe? Achei muito bom. Saiu lendo tudo. Não, eu falei... Só que assim, eu sou meio pessimista nessas coisas. Você vê um autor brasileiro, rola aquele preconceito, né? Tipo, porra, deve ter sido o melhor conto da vida do cara, né? Tipo, eu não vou achar outro igual. Aí eu fui pro próximo, era maravilhoso. E eu me identifiquei muito, porque os contos dele sempre falam sobre infância, sobre coisas muito intimistas, assim, sabe? Sim. Alguns são mais de entretenimento, mas a maior parte deles transmite uma mensagem meio um pouco oculta, assim, escondida, mas é um conto que você absorve a parte do início desse, mas é aquela história que fica na tua cabeça, né? Martelando. Pô, o que o cara quer dizer e tal. Sim. E eu falei, cara, achei o que eu precisava, né? Aí veio a proposta, né? Que eu fui fazer pro cara, escrevi um e-mail pra ele explicando. E aí o cara se amarrou na ideia. Eu falei, porra, fechou. E assim, esse projeto, ele ficou legal porque ele foi uma sucessão de coisas que foram dando certo, né? Primeiro eu consegui achar o cara dos textos, que é o Risenberg, o mérito do trabalho na parte de produção é toda dele, cultural, né? Porque a produção de texto, pelo menos, toda dele, o texto é todo dele. E depois veio a parte de procurar os áudios. Eu tive sorte de achar áudios bons, trilhas sonoras boas. E aí eu comecei a fazer mais maluquice. Eu queria achar uma trilha de vinheta, né? Uma trilha de vinheta, comecei a pesquisar. Eu falei, vou comprar uma vinheta dessas de internet, de site que você compra. Esses sites que você compra a música, né? Porque eu queria uma coisa muito específica, sabe? Eu tinha já uma ideia na minha cabeça. Aí eu fui procurando num site desse de biblioteca e achei lá uma música perfeita. Falei, cara, tem que ser essa. Aí tava lá, tipo, uma grana pra pagar. Eu falei, quer saber? Vou pagar. Só que me deu um estalo assim antes. Eu falei, cara, e se eu, ao invés de pagar, entrar em contato com o autor e falar com ele sobre o projeto? Aí eu peguei o nome do cara, e era um canadense, um guitarrista canadense. Aí eu quero saber, cara, a gente tá na época na era da internet, né? Tipo, vou mandar. Não custa nada. Manda, vou fazer o quê? Se no máximo eu já tenho eu já tenho, né? Vou mandar pro cara. Aí eu mandei o projeto pra ele, né? Um textozinho com áudio pra ele ouvir e tal. Porra, o cara se amarrou. O cara, porra, vamos fazer uma parceria, não sei o que lá, vamos. Que legal. Porra, perfeito, né? E aí depois o terceiro verde que eu mandei que colou também, que foi uma maior coisa legal. Não sei se vocês perceberam, se vocês são fã de quadrinhos, vocês tinham a obrigação de perceber, que é a voz da vinheta. Putz, eu sei o que você vai falar agora. Sim. O cara já sabe. Então, eu tava procurando uma voz de vinheta, né? E aí eu comecei a procurar também nesse site onde tem os dubladores e tal. Falei, vamos chamar um cara maneiro pra gravar, não custa nada, né? E aí eu comecei a procurar. Aí eu fiquei pensando como é que seria na voz dos caras, né? E aí eu achei vários muito bons, só que o mais foda que eu achei foi do Márcio Seixas, né? Que é o dublador do Batman. Você vai ouvir agora Trovador, contos fantásticos. Para saber mais sobre o Trovador, acesse. Conheci ele pessoalmente, fui lá no curso dele, falei com ele e tive a oportunidade de falar com tudo ele. Aí no Rio de Janeiro, né? Tudo no Rio de Janeiro. Certo. E aí eu tive a oportunidade de conhecer, falei com ele do projeto, ele, não, vamos fazer lá a tua vinheta, me manda do material. Aí eu mandei, ele gravou rapidinho, ele gravou. Eu sabia que eu conhecia aquela voz de algum lugar. Quando eu ouvi. Não, aquela voz é reconhecível. Não, você escuta, você sabe quem é a pessoa. Sim. Quando eu ouvi pela primeira vez Trovador, eu falei,
caraca, essa abertura, meu, tem alguma coisa estranha nela. Aí depois que eu fui ver a história do Trovador, quando eu vi lá Márcio Seixas, eu não acredito. Isso é bem legal, porque a gente tá num meio que tem muito nerd, né? E nós todos somos nerds no final das contas. Sim, e você poder falar com um cara desse que fez parte do principal, do core, né, do que existe o cara é a voz do Batman, é a voz de vários atores do... Ele é um dos maiores dubladores, né, do Brasil. Cara, ele é a galera e ele é da antiga, né, porque tem uma galera tem a geração antiga e tem uma geração mais nova, né, do Guilherme Briggs e tal. Isso. Mas ele é da galera antiga, assim, sabe? Ele tem uma voz espetacular. E aí foi uma honra, né, tipo, poder contar com a participação dele. E a minha ideia é chamar mais na verdade, assim, eu tenho todo um projeto, né? Grande pra caramba, só que esses primeiros contos que eu gravei seriam um protótipo para um projeto maior, porque na verdade eu queria arrecadar fundos pra fazer uma produção mesmo, sabe? Como se fosse um filme. Eu vou arrumar um casting por cada conto, arrumar as vozes, fazer uma produção. Na verdade, o que eu gosto de fazer é a produção. O meu lance não é gravar, não é ser locutor, sabe? É produzir mesmo. Exatamente, é escolher a trilha sonora, é pensar nas vozes. É um trabalho de produção. E a direção, eu também queria ter alguém pra fazer a direção pra mim, porque acaba sendo um trabalho de narrativa e que há uma interpretação e precisa de uma direção, né? O ideal é que tivesse um diretor mesmo pra fazer esse trabalho. Só que assim, cara, entre o ideal e o possível existe uma grande fronteira, né? E eu falei, vou fazer com o que eu tenho. Aí eu comecei a chamar um monte de gente pra fazer voz pra mim. E sempre naquela pessoa, mas aí fica difícil de gravar, porque eu mesmo quase não tenho tempo, né, pra gravar. E eu falei, quer saber? Vou eu mesmo fazer. Eu mesmo comecei a fazer. E aí algumas coisas ficaram bem legais, outras coisas não tanto, né? Porque vocês já perceberam, a coisa que eu mais sou zoada no episódio quando eu mostro pros meus amigos é que eu faço uma voz de mulher no conto. Será complicado, mas eu estou disposta a arriscar. Para ser feliz, ela disse. Ela estava ofegante, com os olhos arregalados. Eles foram contratados para matar uma pessoa de lá, mas como não sabiam exatamente quem era, assassinaram toda a cidade, inclusive as crianças, minha querida. Aí fica esquisito pra cacete, né? Porque minha voz é grossa, né? Aí todo mundo fala assim, caraca, que é isso, cara? O que tu fez aqui? Eu falei, na verdade, a versão original do conto... faz o que dá. A versão original, a ideia original era nem chamar as pessoas. Antes de chamar as pessoas, quando eu tava pensando menor ainda, era eu fazer uma locução como se fosse um cara lendo o livro. Né? E aí, tipo assim, não teria problema fazer a voz de alguma pessoa, porque na verdade eu tô lendo um texto que é de outro personagem. E eu falei, vou fazer um negócio diferente, né? Vamos botar um áudio, vamos fazer toda a ambientação pra pessoa ficar mais emergida possível dentro do trabalho. Aí você fez esse set, mas terão outros ou quais são os seus projetos agora? Na verdade, o cara tem quase uma centena de contos daquele tipo, sabe? Sim. Então eu tenho muito material, só que eu não sei se eu vou conseguir continuar com esse trabalho porque ele demanda muito investimento de tempo, né? E a minha ideia era fechar, não com 7, eu tenho hoje 7 ou 8 que eu tenho lá. A minha ideia era fechar pelo menos com 10 ou 12, né? E fazer como se fosse uma primeira temporada e fechar e fazer um trabalho fechado, entendeu? Na verdade, assim, isso é legal. O nome Trovador, ele é um personagem que eu tive a ideia de amarrar todas essas histórias com uma história principal, né? E eu pedi, inclusive, pro autor, cara, que é gente boa pra caramba, pra fazer uma história que amarrasse todas, né? Eu falei, perguntei se ele poderia fazer esse trabalho. Dei o trabalho do cara fazer isso. Só que eu mesmo não consegui gravar, porque, assim, na verdade, além dos contos, eu ainda teria que fazer essas inserções. E aí, não deu tempo de eu continuar esse trabalho com o personagem Trovador. Mas, cara, já tinha toda uma arte produzida, né? Um amigo meu fez a arte do personagem. Aí eu falei, cara, vou manter aqui, se der, um dia eu publico os contos do Trovador, com essa inserção, né? Que junta todas as histórias. E foi isso, cara. Tem funcionado muito bem esse trabalho. Só que, assim, uma coisa que eu descobri, que o Risenberg, o autor, já tinha me alertado,
é que contos não é uma... principalmente da maneira como ele escreve, não são coisas muito populares, assim, sabe? Quem lê gosta muito, sabe? Mas as pessoas não procuram conto, na verdade. Elas não vão atrás pra consumir conto. Eu não sabia disso, eu achava que era uma coisa que as pessoas procuravam muito pra ler. É que é uma coisa mais ou menos de nicho. Eu até ia comentar isso, que, por exemplo, quando você falou do Edgar Allan Poe, é uma coisa que, tipo, eu sempre tive vontade de procurar, mas nunca acabei procurando. Porque, por exemplo, eu assisti recentemente uma série que a gente assistiu aqui em casa que chama The Following. E a primeira temporada, né, até The Following é com Kevin Bacon, né, tal. Certo. E aí tem o cara que é teoricamente, que é o Joe Carroll, que é um professor de literatura inglesa e que ao mesmo tempo ele é um serial killer, entendeu? E aí ele, basicamente, ele cria a ideia de uma seita toda montada através de contos e de teorias que ele curte do Edgar Allan Poe. Maneiro mesmo. Realmente é uma coisa de nicho e eu estranhei muito, né, a audiência do podcast, porque eu tinha feito um podcast de qualquer jeito. De última hora com a galera, gravei, a gente fez uma edição bem profissa e tal, mas assim, o conteúdo era qualquer coisa, né? E teve uma audiência grande pra caramba no começo, né? Pra um podcast que tá começando. E eu falei, na minha cabeça, no mínimo ia ser a mesma audiência, sabe? Do Trovador, sabe? Porque, afinal de contas, eu tava investindo muito mais tempo, né, naquilo, muito mais esforço naquilo. E, na verdade, pelo contrário, o Trovador não tem 10% da audiência daquele podcast Eu Não Tô Maluco tinha, sabe? É por isso que, em uma das suas postagens lá no site, você resume que tava até pensando em dar uma pausa no Trovador, devido à quantidade de acessos. Isso mesmo? Exatamente. Foi quando eu percebi, cara, isso aqui ninguém vai ver essa merda. Assim, tá legal. Eu recebo muitos elogios, assim, pessoas que gostam, pedem mais e tal. Mas assim, não é uma coisa. Não chega. Não compensa o esforço de você fazer. Porque é óbvio que a gente não tá fazendo só pra audiência, mas a gente sabe que a audiência faz toda a diferença, né, cara, no reconhecimento do nosso trabalho. Até mesmo porque você não gasta 2 horas fazendo né? Exatamente. Então, eu gasto. No começo, eu gastava em torno de 20 horas pra editar um episódio. Nossa. Pois é. Aí depois eu fui melhorando, tô já gastando menos de 10 horas, pelo menos umas 10, 9 horas é o que eu gasto. Contando todo, eu tô falando tudo, tá? Desde o momento que eu gravo até o momento que eu publico, porque pra publicar também demora, né? Tem que fazer capa, fazer não sei o que lá, aquelas coisas extras, né? Sim. Mas a maior parte do tempo é na edição mesmo, costurando o áudio e arrumando a trilha sonora. A parte que eu mais gosto de fazer é a trilha sonora, cara, a edição do áudio, dos efeitos e tal. Os efeitos ficam muito foda, cara. Olha, tá de parabéns mesmo. Sim, é super bem feito mesmo. Eu tento ser mais cuidadoso possível, porque eu adoro isso, sabe? Eu gosto disso nos filmes, eu presto muita atenção em trilha sonora e em efeitos também de áudio. E eu fico lá horas pra fazer o barulhinho de uma coruja que tá lá no fundo, sabe? Tipo, que ninguém ouve, mas eu botei lá de propósito, entendeu? E é uma parte bem legal, onde eu gosto mais. É porque, no caso, pra quem tá ouvindo, eu acho que o mais importante realmente são esses efeitos especiais, porque te leva pra dentro da história, né? É quase isso. Exatamente, assim, quase. Na verdade, os efeitos, eles são uma ponte pra te levar pro que é de mais importante, que é o que aquela história vai. O que você vai carregar daquela história, na verdade. O que você vai lembrar depois dela, em que ponto que ela vai estocar. E os efeitos sonoros e a qualidade do áudio são uma ponte pra isso, né? Porque quanto mais agradável, quanto mais for possível a pessoa emergir no trabalho, mais ela vai se interessar por aquilo e maior chance daquela história tocar essa pessoa, né? É mais ou menos por aí que eu acredito que funcione, né? Não tenho certeza. Sim, o efeito ele te transporta pro ambiente que você quer gerar ainda. Exatamente. Tem um dos episódios que começa a narrativa que ele pegou uma caixa e ele abre, ele começa a tirar as coisas, aí faz o barulho, né? O efeito sonoro da caixa, as coisas saindo. Aí te dá uma sensação que você tá com aquela caixa na mão. E assim, tem umas macetes assim, né, de áudio que faz uma diferença do caramba, que as pessoas não se preocupam muito, porque eu ouço muito podcast não, tem poucos, né, que fazem esse trabalho de inserção de áudio, de dramatização, né, de áudio, mas os que eu ouço, a pessoa fala assim, fulano fez não sei o que lá, aí pum, vem um barulho,
Então ele subiu no cavalo. Aí vem o relincho do cavalo. Não é isso, cara. Você parece o Chaves lá, sabe? Lá vai o cão arrependido. Sabe? Não é isso aí, pocotó. Tipo, pra você dar uma realidade, a melhor parte não tá no efeito que aparece de cara. Não é aquele efeito que você plim, não é aquele plim que vai fazer o cara emergir. O que vai fazer ele emergir é o som que tá lá no fundo. Então, se vocês tiverem a oportunidade de ouvir se preocupando com isso, que é uma coisa que não é normal das pessoas se preocuparem. Eu trabalho muito com white noise, né? Com o som do ambiente. Por exemplo, agora, se você tirar o fone de ouvido e você prestar atenção no som da sua casa, a sua casa faz um barulho. Ela faz um barulho que você não tá ouvindo. Eu não tô falando do barulho do papagaio, do cachorro passando, do carro passando, não. Todos os lugares emitem um som. Sim. E esse som é aquele som quando você liga o microfone fazendo... Sabe? Aquele som que preenche o ambiente. E cada lugar tem um som diferente. Tipo assim, quando você vai pro teu quarto, o som fecha. Quando você vai pra cozinha, ele vai abrir mais. Você vai pra rua, ele vai estar muito mais alto. E isso te dá a ideia de que você tá trocando de um ambiente pro outro. Então, toda vez que eu troco de uma cena pra outra no conto, eu mudo o white noise, tento captar o áudio de um lugar que transmita aquele lugar pra pessoa se sentir naquele lugar. Então, passa você a sensação através do áudio, né? Desculpa. Exatamente. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. O que eu ia falar, eu acho que acompanhando, e bem inicialmente, depois que o CK passou pra gente sobre o que a gente ia falar nesse cast, a gente procurou tá vendo um pouco o seu conteúdo. Como o Morfeu falou anteriormente, essa ideia de nicho é o que faz ser um pouco difícil, mas sério, o trabalho é muito bem feito. Tudo isso que a gente estava discutindo e conversando agora com relação a como é feito, toda essa ambientação em cima para você se sentir dentro do contexto do que está sendo falado, todo o texto que você procurou, é algo que eu acho que precisa de mais divulgação, de uma certa forma, vamos dizer assim. Porque eu tenho certeza que a galera nerd, a galera que acompanha esse cenário, também gosta vai gostar da linha que você faz, entendeu? Isso é verdade. Só que é algo... Eu falo porque eu gostei demais de ouvir falar, talvez, de tempo e pausa e coisa do tipo. Dá uma coisa de, não, cara, não faz isso. É muito bom o que você faz, não, entendeu? E eu não conhecia até essa semana, entendeu? Até você conheceu agora? É uma curiosidade que eu tinha. Eu conheci. Foi eu que apresentei. Bacana. E é o que eu ia falar, é porque é o que torna tão legal e uma qualidade tão fantástica, que é a ideia de você realmente você cria a imagem no seu olho, né? Porque, na verdade, a ideia do som, você consegue fazer muito bem o que você tava falando de tipo, você sentir no ambiente, você sentir aquele som do white noise, do barulho ambiente, com o barulho da caixa, você realmente é aquela coisa de você fechar o olho e você só imaginar a cena, tá ligado? Porque a parte dos barulhos e da história, a história tá vindo em você, tá ligado? É como se você fosse ver um filme, só que você não tá vendo a imagem. A imagem tá vindo da sua cabeça, tá ligado? Exatamente. E isso é bem bacana porque eu diria que tá no meio termo entre uma mídia de um texto, né, e uma mídia de cinema. Qual a diferença entre as duas em termos de penetração no público, né? O texto é uma coisa que exige uma cultura de leitura que pouca gente tem. É difícil você achar uma pessoa que gosta de ler e lê muitos livros porque depende muito da educação da pessoa, então é um trabalho de pouca penetração, né? Um trabalho literário. São poucas pessoas que leem bastante e tal. E já o cinema é ao contrário, é uma coisa super popular, qualquer um vê filme na televisão, no cinema. Então você tá no meio termo ali, né? Porque quando você fala de áudio, você tem a possibilidade de levar a pessoa pra dentro daquela história através do som. Ao mesmo tempo você preserva uma coisa que o texto tem, que é a melhor parte do texto, que é a coisa mais importante do texto, que é a capacidade dele fazer a sua imaginação trabalhar, que o cinema perde. Não é que ele perde, mas ele tem menos isso, né? Quando vocês veem uma imagem e escutam o som, a informação já foi entregue pra você. Você não tem muito o que processar, você absorve aquilo. Sim. E você pode ser... O cinema tá aí pra mostrar pra gente que ele muda a vida das pessoas, transforma, ele tem o jeito dele de fazer, mas todo mundo fala, mas o livro é diferente, né? Por que o livro é diferente? Mas o livro é sempre melhor. Porque foi você que desenvolveu aquelas imagens. Isso. O personagem na sua cabeça, ele só existe na sua cabeça, cara, e ninguém vai mudar aquilo, sabe? Ele é o melhor personagem do mundo, porque foi você que criou.
E aí quando você vê o filme tem aquela decepção, né? Tu fala, putz, estragaram a porra do coisa. Por que isso acontece? Estragaram o que eu criei na minha mente. Exatamente, o quadrinho que vocês trabalham tanto aí tem um pouco disso, porque como você tá vendo as imagens estáticas, você preenche entre um quadrinho e outro, você vê a tua história toda, né? Você vê que o cara batendo ali, ele já tá morto na próxima sequência, mas na tua cabeça rolou uma luta fantástica, né? Tipo, tu tá vendo a sequência toda na tua cabeça, né? Sim. E aí tu fica, pô, será que vão fazer essa cena boa? Aquele momento não pode faltar no filme, porque na tua cabeça foi a melhor parte. Aí, porra, é justamente que não tem na porra do filme, o cara não botou aquilo, sabe o que você queria. Esse trabalho de áudio, ele tem essa oportunidade de lidar com o melhor dos dois mundos, que é, ele deixa a sua imaginação trabalhar com a imagem, mas ele facilita a penetração porque é um trabalho de áudio, você pode escutar a qualquer momento, tem aquela coisa do podcast que você escuta indo pro trabalho, Então eu acreditei muito nesse formato e eu realmente não trabalhei muito na divulgação, tá? Por isso que... É o que eu tava falando, que até porque, por exemplo, recentemente fui ouvir os podcasts de RPG do Jovem Nerd, principalmente sobre aquele lá do Ozob e tudo mais e tal. E, pô, é muito da hora, cara. E é lógico, segue um padrão um pouco diferente, porque ali eles estão meio jogando realmente um RPG, mas eles se preocupam com essa ideia do som, ambiente e tudo mais. Sem dúvida. E é legal. E aí, pô, você vê um seu como que fala de conto, cara, eu acho que a galera ia gostar muito também, porque gostaram muito, teve uma boa repercussão esse tipo de podcast, por exemplo, se você for ver no maior. Sim, sem dúvida. As pessoas tem uma, é como eu falei, tem uma adesão muito grande. As pessoas, quem ouve, gosta, sabe? Assim, é muito fácil da pessoa gostar depois que ela ouve aquele trabalho, né? E eu fiquei muito empolgado disso. Só que como eu não fiz um trabalho bom de divulgação, acabei me decepcionando depois. A gente que também é um canal menor, a gente sabe dessas dificuldades de divulgação, de fomentar nas pessoas a qualidade do que a gente tá fazendo. Então, é um negócio que leva um certo tempo. Às vezes, como você falou, fazer entretenimento é mais fácil das pessoas irem, mas isso não quer dizer que quando você faz um negócio um pouco mais estruturado, um pouco mais cultural, um negócio que tenha mais profundidade, não quer dizer que não vai ter uma galera que vá acompanhar. Até nossos casts, eu acho que a gente segue um pouco essa evolução nesse sentido também, porque se você for ver, a gente tem mesclado bastante, não só esse lado de fornecer entretenimento que todo mundo quer e todo mundo precisa também, às vezes de algo que não te faça pensar e refletir muito, mas a gente também segue essa linha de ter conteúdos que te façam pensar, que te façam levar você a criar uma reflexão. E esses também são mais difíceis de você divulgar, até mesmo entre os nossos amigos. Todo mundo sabe que coisas mais culturais, conteúdos mais culturais são mais difíceis. Mas isso não quer dizer que não tenha receptividade, como eu estava falando. Ver um conteúdo de qualidade como o seu é muito bom e assim, você ganhou alguns, não bons, não sei, mas você ganhou alguns divulgadores do seu conteúdo, com certeza. Obrigado, cara. Pô, eu fico muito agradecido, porque na verdade vocês são as primeiras pessoas que me chamam, né, pra participar de algum trabalho assim na internet, né, e pô, eu tô super agradecido mesmo, cara, pela oportunidade que vocês deram aí de eu poder divulgar esse trabalho. Você teve a oportunidade de ouvir todos os contos, assim, teve algum que você gostou mais, cara? Algum que você dedicou mais? Cara, o que eu gostei mais é o último, só que eu não sei se eu posso falar a parte que eu gostei mais do último. Uhum. Eu não sei se seria um spoiler, né? Que é porque é bem pequenininho, né, na verdade, né? Que é os velhos fantasmas. É muito bom, eu gostei muito dele também. Em um empoeirado sótão, os fantasmas discutiam uma forma de assombrar seu casarão para afugentar os novos moradores. Esse pra mim foi o melhor, eu acho que a sacada da história, sabe? Sim, sem dúvida. Eu não vou falar porque eu não quero dar spoiler, mas assim, a ideia que os fantasmas tiveram pra se livrar das pessoas
Cara, eu fiquei dando risada disso, eu acho que... Então, esse conto é um conto que quando eu li, né, cara, quando eu li lá no blog do autor, eu até gostaria de fazer uma divulgação aqui, aproveitada, pra deixar pro final também. Não, pode falar que depois eu vou na edição. Então, é o risenberg.com.br. Risenberg se escreve como se fosse em português mesmo. Ries, R-I-E-S, Zenberg, né? Riesenberg. É quase o Heisenberg lá do seriado lá. Breaking Bad, mas é um pouco diferente. É Ries. E aí, ele é Luiz Fernando Risenberg. E aí, foi um dos contos que eu li, cara, e eu falei, cara, que troço genial, né? E aí ele me contou, né, conversando com ele, é um cara super parceiro, né? A gente fala muito sobre o trabalho dele, eu divulgo porque eu sou um grande fã dele. E falando sobre isso, ele falou, cara, esse conto aqui é um conto que eu recebo a mensagem de professor lá do fim do mundo lá, falando que tá passando pros alunos dele, sobre redação, sabe? Porque é um negócio que E eu digo, cara, ele é um cara que ele não é muito conhecido ainda por falta de meio mesmo, de divulgação. Porque os contos dele pra mim são excelentes. É uma pena, porque são bons mesmo. Porque ele tem uma simplicidade que é muito difícil, cara, você conseguir. Você lê um conto clássico, ele tem um peso, ele necessita de uma interpretação, de uma coisa assim que é difícil de atingir. Ele tem uma coisa assim, o conto de Risenberg tem uma coisa assim do veríssimo. Não que o veríssimo é crônica, né? É cotidiano. Isso ele não tem. O Risenberg, ele tem uma coisa no conto dele fantástico, que ele é muito fácil de ler. É muito simples de qualquer um ler, sabe? É feito pra qualquer pessoa ler. Ele tem toda uma preocupação de tamanho do conto. Ele me contou, né, que eu tenho um limite de palavras, tem não sei o que lá. Que é justamente pra... Que legal. Ele se preocupa em atingir o público, né? As pessoas chegarem no trabalho dele. Sabe o primeiro piloto, o Alçapão? Sei. Mas a coisa foi mais rápida. Obrigado por me libertar, disse a criatura. Agora é a sua vez de conhecer a escuridão. E trancou o alçapão. Quando eu terminei de ouvir ele, eu fiquei com aquela sensação de... Cadê? Eu queria mais a continuação da história. Sim. É porque ela tem essa coisa do mistério, né, cara? Que você quer saber o que vai acontecer, né? E aí eles cortam, te deixam num vazio, né? Tu fala, cara, porra, esse cara não pode ficar preso lá dentro, né? Que merda, caraca, o que aconteceu também? Cara, foi a sensação que eu tive quando eu li. E eu falei, cara, eu tenho que transportar isso pro áudio. Aquele desespero, entendeu? Sim, E eu falei, eu tenho que transportar isso pro áudio porque isso é bem legal. E aí foi que eu pensei, cara, eu também fiquei com a necessidade, pô, essa história tem que ter um final. E depois, pensando melhor, eu pensei, cara, quer saber? É esse o barato da história. Você não saber o que aconteceu, você ficar se perguntando, entendeu? Os contos dele tem essa coisa de que, não alguns, por exemplo, o Pistoleiros lá, que é do Velho Oeste, e o Velhos Fantasmas, acabou. É uma história com início, meio e fim. Mas alguns contos deles que acabam, assim, no momento em que você se pergunta mais, mas se você perceber, você faz parte da história de alguma forma, porque ela pode dizer uma coisa pra você que não diz pra outra pessoa. Por exemplo, eu não sei se você lembra da história do garoto lá que vai do espelho mágico. Não, Achados e Perdidos do metrô. Achados e Perdidos, isso mesmo. Lembro. Esse conto, eu tive uma interpretação dele, e aí eu fui perguntando pra algumas pessoas que ouviram, as pessoas falam coisas que não tinha nada a ver. Eu falei, que isso, cara? Não tem nada a ver com a história, sabe? Aí, por exemplo, eu quero até perguntar a tua opinião, assim, você, na sua opinião, o tio do garoto, ele sabia do espelho mágico ou ele não sabia, pra você? Não, ele não sabia. Pois é, muita gente, cara, que isso? Como assim? O tio dele botou ele lá de propósito, pra ele passar por aquela coisa. Aí eu, porra, não foi. Aí eu ouvi de novo. Aí eu vi, cara, que tem várias dicas que deixam entender isso, sabe qual é? Que o tio dele, na verdade, assim, porque tem uma hora que o tio dele fala, Ele me devolveu o espelho, desdenhando do que vira. Isso aí não é nada, garoto. Eu já tô há muito tempo aqui pra me surpreender com isso. Talvez algum dia eu te mostre algo realmente maravilhoso. Só que assim, eu entendi como um deixa pra lá, vambora. Pelo tom da narrativa, é como se realmente, não, isso aí não vale nada, veja outra coisa. Então... Só que aí algumas pessoas notaram uma maldade do tio dele, entendeu? Sério? Que eu que gravei não notei, sacou? E aí, não é só isso não, cara, tem várias outras deixas. Teve um colega meu que me deu uns 4 argumentos pra falar que o tio dele com certeza sabia daquelas coisas que acontecem lá embaixo no metrô. Da hora. Eu vou ouvir de novo, a gente vai gravar um cast só sobre esses Achados e Perdidos. Não, a gente, certamente, legal
dessas contas que você pode ficar falando um tempão sobre as histórias, sabe? Eu perco, tem um amigo lá no trabalho, o Guilherme, que a gente perde um tempão divagando sobre... Cara, eu conto tem 5 minutos, sei lá, sabe? E a gente fica um tempão falando, pô, mas será que o cara sabia disso? Será que ele não sabia aquilo? Por exemplo, a história do Pistoleiros lá do Velho Oeste, Pistoleiros ao Entardecer, ele percebeu várias coisas também, esse amigo Guilherme, que eu não tinha percebido, né? Agora eu não vou lembrar exatamente, mas cada um tem uma interpretação. Isso que é o bacana, né, da história. Esse dos pistoleiros foi bem sombrio, hein, cara? Que o CK realmente viu mais dos conteúdos e foi quem passou pra gente, quem domina bem mais as suas mídias e tal. Obrigado. Não, mas é verdade. Mas é muito bom, cara. E a gente sente falta de conteúdo de qualidade, sabe? Quando a gente começou a pensar em fazer alguma coisa, a gente pensou nisso, de criar conteúdos de qualidade dentro de uma irreverência, dentro de um lado mais de juntando bastante qualidade de conteúdo com entretenimento. A nossa ideia é ter um pouco de entretenimento também, não é ser só a parte de conteúdo cultural especificamente. Não que a gente não fale sobre isso também, mas é ter essa pegada de entretenimento um pouco junto. Mas eu vejo que tem espaço, cara, ainda mais com a ideia de vídeos mais curtinhos, de áudios mais curtinhos, e com os efeitos sonoros e toda essa parte de edição de áudio é muito boa, cara. Eu lembrava de ter publicado uns 3, mas acho que eu não sei se eu mandei publicar no final das contas. Mas realmente, cara, é falta de tempo. Minha ideia justamente era publicar no blog, né, no podcast, onde ficou o áudio lá. E no YouTube também, mas realmente eu não consegui parar pra fazer, porque na verdade eu boto a versão em vídeo, é um pouquinho diferente que eu faço. Na verdade eu publiquei um pouco no Facebook, assim, como tentativa também pra ver no que dava, mas a maior audiência mesmo é do podcast. Mas eu concordo com você, cara, que é mais um meio pra divulgar, e eu realmente pretendo, talvez quando eu fechar todos os episódios, né, os 12, os 10, eu publico de uma vez só, né, como se fosse um... Mas assim, seria interessante também, uma ideia bem legal. Eu vejo esse trabalho como uma ponte para um trabalho maior, que inclusive eu já estou trabalhando nele também. Carlos, obrigado mesmo pela participação aí. Olha, gostamos muito. Eu agradeço muito de novo, cara, a oportunidade que vocês estão dando. Realmente foram as primeiras pessoas que me chamaram. Eu fico muito feliz, né, de saber que vocês estão gostando do trabalho. E eu também, cara, tô gostando muito. Eu gostei do trabalho de vocês. Acho que vocês estão fazendo um trabalho realmente diferenciado. Porque tem muita gente falando sobre isso, mas realmente pouca gente tem essa preocupação de vocês fazer um trabalho profissional. E eu tô vendo que vocês têm uma estrutura que é bem difícil de conseguir, cara. E assim, eu dou parabéns por vocês terem conseguido montar isso. Contem com o meu apoio também, se for preciso aí, pra ajudar também a divulgar o trabalho de vocês. Sim, pra voltar mais vezes também a gravar aqui com a gente. Só chamar, cara. Obrigado. Que, putz, as nossas vozes do lado fica bem pequena, né? E eu gosto mais da parte... Deixa eu só agitar meu microfone aqui que ele tá querendo fugir, peraí. Mas beleza, vou ficar com ele na mão mesmo. Tô que nem um artista de palco aqui. Da hora. Mas então, voltando lá pro assunto, o que eu tava falando mesmo, meu irmão... Essas aberturas do cara... Deixa eu só um minutinho, galera, que vou ter que chamar o cachorro aqui, que ele tá querendo participar da gravação aqui. Só um minutinho, pô, dá licença. Tranquilo. Eu tava falando alguma coisa que eu tive que interromper aqui, não sei se vai ficar esquisito na edição aí, cara. Se quiser, se vocês puderem me lembrar, eu posso continuar falando. Você tava falando